Olá! Iniciando então episódios da Histórias da Vida Real. Vai ser lindo! Vamos ver se a Mônica daqui um pouco tá chegando aí. Ó, o Zé tá aí. Vamos falar do Samu. Oi, gente. Tenho certeza que vai ser muito lindo o episódio de hoje. Porque tem coisa melhor do que a gente ouvir histórias que deram certo. Vai ser muito legal. Oi, oi, oi. Hoje veio aqui uma paciente e me disse assim: doutora, ano que vem sou eu que vou contar a minha história aí no Histórias da Vida Real. A Mônica já tá aí? Deixa eu ver. Mônica entrou. Vamos lá então. Vou te convidar agora, Mônica. Vamos ver. Aqui. Oi! E aí, Mônica? Boa noite! Tudo bom? Tudo bem? E aí, tu não sabe quanta gente quer ouvir a tua história. Ai, é por amor! É verdade. E aí, o Samuel tá onde? Tá com o Zé? O Samuel tá com o papai e com a maninha de quatro patas lá na sala. Sim. A gente tá aqui no quartinho dele, que é mais tranquilo, porque lá é o centro de diversões dele, tem todos os brinquedinhos. Ah, Então ele ficou por enquanto com o papai. que legal. Depois tu traz ele, porque todo mundo vai querer ver essa vitória no teu colo. Com certeza! É. Então tá, Mônica. Bom, e olha só. Depois que passar essa história do coronavírus, tu vai vir Eu aqui, tenho, subir a claro, escada e bater uma foto bem linda comigo. com certeza. Eu já fico emocionada. Que legal. Mônica, como é que tu quer fazer? É a primeira vez, então tu é o nosso primeiro episódio, né? Ah, E por que eu pensei em ti, né? Eu pensei em ti por causa da tua história, assim, da forma tão natural como tu trata isso. Eu diria que tu trata isso de uma forma tão natural, quase tanto quanto eu, né? Porque uma das coisas que acontece aqui é que às vezes as pacientes têm um receio de falar sobre isso, né? E é claro que eu nunca vou falar de nenhuma paciente que fez tratamento X, tratamento Y, mas assim, o que me chamou muito atenção é que desde o início tu teve muita vontade e tu sempre fez isso, muita vontade de contar, de falar, né? Na verdade, verdade. tu é muito verdadeira, né? E assim, eu me lembro que tu postou, e eu me lembro que eu ficava pensando nisso, né? Que tu postou, no dia que tu veio fazer a transferência, tu postou. E eu pensei assim, mas que mulher corajosa, imagina se não engravida. E tu postou tudo, tu queria contar, né? Bom, na realidade, o que que eu entendo disso? Eu tenho muitas pessoas que ficaram minhas amigas devido a essas postagens, Ai, que souberam por legal. terceiro, e pessoas que eu nem imaginava que estavam passando pelo que eu já tinha passado. Então, dividir, eu sempre digo assim, ó, eu divido a minha história e eu compartilho o nosso filho, porque ele tem um tanto teu também. Então, eu acho que eu não tive isso. Eu tive que correr muito atrás de entender o processo, entender pelo que nós íamos passar. E quando a gente consegue dar uma palavra de apoio por alguém que está passando por uma situação difícil, como foi a nossa, porque não é fácil, hoje eu estou sorrindo, mas eu chorei muito. Muito. E então, assim, ó, é apoio, eu acho que é a tão falada empatia. Se colocar no lugar Então, do outro.
Ó, ligou o mobile do Samuel com musiquinha aqui. Quando a gente fala mais alto, ele liga sozinho. Então, eu acho que é uma forma de ajudar o próximo também, porque eu não tive nenhuma história próxima de mim. Foi Uhum, tudo muito novo para nós. claro. E assim, tu falando isso, eu tenho duas colocações para fazer, né? Uma, esses dias eu falei com uma conhecida que já tem um filho de 11 anos, 12, que ela fez fertilização também. Ela disse: Nossa, Ângela, eu adoro te ouvir falar. E eu fico pensando como teria sido mais fácil para mim se eu pudesse ter escutado o meu médico ou outros médicos, ter ouvido outras opiniões, porque a gente acaba ouvindo outras opiniões assim pelo Instagram, pelos webinars que saem, né? Então, eu achei interessante isso que ela falou. E a outra coisa que fecha muito com o que tu tá dizendo é que eu certamente falei isso para ti também, né? Mas eu percebo que eu ajudo muito as pacientes, tanto as minhas quanto as que não são. Eu percebo que eu ajudo muito elas quando eu conto a minha história, Verdade. né? Elas sentem assim, bah, a doutora também passou por isso, a doutora, né? Tu não passou por negativo pós-fertilização, mas tu teve 3 perdas, que depois tu vai contar. E, e a doutora sentiu isso, e aí eu vejo que as pacientes se sentem confortadas. E hoje, né, depois que eu anunciei que eu ia fazer essas histórias, muita gente me escreveu, né, dizendo: eu vou assistir, eu quero estar junto, eu quero ouvir o que, que essa pessoa tem para contar. E, e eu sei que as pessoas querem ouvir porque elas se sentem confortadas. E tudo que tu vai falar hoje vai dar um ânimo novo para um monte de gente. Tanto Que porque bom. passou de choro antes, de tristeza, né? Mas a atitude que tu teve depois, né? Porque tu deu uns, não, eu sempre digo, né? Não desprezando ou desmerecendo outras posturas ou outras condutas que as pessoas escolhem para si mesmas, mas tu deu um salto na tua maturidade, assim, né? Quando tu tomou a decisão que tu tomou. Então, querida, pode contar a tua história. Bom, eu posso me emocionar ao longo dela, porque eu Pode sempre me me emocionar emociono. junto contigo. Eu já quase chorei antes, quando tu começou a falar que ele era um pouquinho meu também. Na realidade, eu divido o Samuel com todo mundo, porque ele é um pouquinho de todo mundo, de todas as orações, de todas as preces. Então, assim, ó, ele é amor. Meu filho é puro amor, nosso filho. Enfim, a nossa trajetória de sermos pais, eu fui uma pessoa, uma mulher, que eu nunca tive a maternidade como uma escolha de vida. Antes do meu atual marido, eu fui casada e eu nunca quis ser mãe. Eu sempre quis ser profissional, eu quis fazer meu mestrado, meu doutorado. Eu queria ser mãe dos meus alunos, eu não me via mãe de um filho. Nunca pensei nisso. E o tempo passou, e o meu primeiro casamento terminou, e o meu doutorado estava terminando, e veio aquele negócio, falta alguma coisa. Eu quero ser mãe. Eu ainda não tinha um novo companheiro, eu estava sozinha na época, e eu tive uma conversa com meu pai sobre isso. E o meu pai disse assim: olha, não me conta como é que tu vai fazer um filho, mas eu topo, eu vou ser vô e tô super feliz. Enfim. Daí eu e o José nos reencontramos, a gente foi colega de segundo grau, ambos sem filhos, já tínhamos feito o nosso pit stop no primeiro casamento. E na primeira vez que a gente saiu para jantar e tal, ele perguntou qual era o meu projeto de vida, já que eu estava no fim do doutorado, e eu disse assim: ser mãe. Eu tinha passado num projeto da ONU para ir embora daqui, eu tinha grandes aspirações profissionais e ele embarcou junto comigo que eu ia ser mãe. Enfim, em 2016 a gente veio morar junto. No final de 2016 eu defendi o doutorado, comecei a fazer todos os exames, tirei o DIU e estava pronta para engravidar. Eu tinha 38 anos. E eu achei que ia ser a coisa mais fácil da minha vida engravidar. E foi.
A primeira gravidez, ela veio com 3 meses de tentativa. Era tentativa na tabelinha, eu tinha aquelas fitinhas para ver o período fértil, enfim, a gente engravidou. E foi, nossa, a gente comemorou aquela gravidez assim. A gente, na primeira semana, mandou fazer o quarto do bebê. É. E o que aconteceu? Devido à minha idade, a gente escolheu fazer tudo particular. Eu confiava na ginecologista que estava me acompanhando. E eu comecei a ter aquele borrão marrom na calcinha, e ligar para a médica, e é tudo normal, é tudo normal. Marinheira de primeira viagem. Eu, como profissional, eu sempre respeitei as outras profissões, então eu nunca interferi, eu nunca fui procurar no Google o que está acontecendo comigo. Enfim, eu acabei tendo meu primeiro aborto. O nosso mundo caiu porque foi na semana do Dia das Mães. Então, eu estava me curando do primeiro aborto e os montadores do quarto estavam montando o quarto do filho que não ia vir. Foi uma fase difícil, eu sacudi a poeira e vida que segue. Procurei um médico especialista. Aqui na cidade nós não temos uma clínica de reprodução humana em Santa Maria. Nós temos uma filial e eu procurei, eu tinha um mioma submucoso, podia ser a causa do aborto e tal. E a gente foi tratar isso. 6 meses eu fiz 2 cirurgias para retirada do mioma. Foi muito bem sucedida. E eu estava apta a engravidar de novo. Ficou um pedacinho do mioma, eu ia ter que fazer uma nova cirurgia. E eu implorei para o médico se ele deixava eu tentar engravidar. E ele deixou, e a gente engravidou, a gente teve um beta positivo e não implantou. Só que aí eu já estava assim, mais, calejada e estudada. Eu larguei a minha profissão, eu fiquei em casa para me tornar mãe, e eu tive muito tempo de ler, de pesquisar, de ver artigos científicos e de começar a identificar o que poderia ser o nosso problema de não conseguir ter um bebê. Então, daí eu comecei a seguir a doutora Ângela no Instagram, rede social. Amo rede social, quem me conhece sabe. Eu amo rede social e eu amo boas notícias em redes sociais. Então, e eu tenho uma prima, minha família é toda de Bento Gonçalves. Eu sou cria de Bento Gonçalves. Nosso filhote é cria de Bento Gonçalves. E daí a Ângela me disse assim, prima, por que você não marca? Eu já fui consultar com a doutora Ângela como ginecologista, agora ela tem uma clínica. Eu disse, não, eu marquei, só que é 60, 90 dias para consulta. Tipo, a gente marcou, eu liguei lá em agosto, eu consegui pro dia 29, eu acho, de outubro de 2018. 18. Beleza, vamos para consulta. Antes da consulta, no domingo a gente foi para Bento, a gente jantou em família, a gente contou para todo mundo. Eu estava ali na fase da semana do período fértil, eu tinha acabado de fazer a retirada da vesícula, identifiquei o período fértil e disse para o Zé, vamos namorar com muito amor, muito carinho, porque eu ainda estou com os pontos na barriga, mas vamos namorar. E na segunda a gente tinha a consulta, e foi uma sexta. Na consulta, incrível, eu nunca vou esquecer isso, a gente sentado na sala de espera, muito discreto, né? Eu senti aquilo num ambiente assim, ó, muito acolhedor e bastante discreto. Eu não imaginava o que nos esperava. E eu lembro que a gente sentadinho, eu peguei os folders para ler e falava sobre ovo doação e ovo recepção. E eu olhei para o Zé e disse assim, esse é o meu limite. Isso aqui eu não quero. Era o meu limite. Tipo assim, eu li sobre aquilo ali, eu nunca tinha ouvido falar sobre ovo doação e ovo recepção, e eu disse que era o meu limite. Aquilo ali eu não encarava para ser mãe. Enfim, a gente foi para consulta, fomos super bem recebidos. Você nos examinou e ainda me disse assim, olha, eu tô vendo aqui um corpo lúteo. Se tu namorou, tem chances. E realmente, voltei para Santa Maria assim, ó. O Zé disse assim, ó, tu estava realizada, ela te deu todos os exames que tu queria fazer. Porque eu comecei a pesquisar, eu fiz o antimuleriano por conta, eu comecei a querer saber o que acontecia no meu organismo, que eu engravido muito fácil e eu não consigo segurar um bebê, como dizem.
Daí a gente voltou para Santa Maria, eu comecei a marcar os exames e eu tinha que fazer um exame invasivo no útero. E o meu médico aqui, que foi quem topou a parceria contigo, ele topou tudo que eu ia fazer e ser o meu obstetra aqui. Ele disse assim, olha, eu preciso que tu faça um beta, né? Porque eu não posso fazer esse exame caso tu esteja grávida. Não, doutor, não tô grávida, imagina. E a gente foi bem tranquilo, fazer exame de sangue e tal. E eu sempre fui muito ansiosa com os meus betas. E daí o que acontece? A gente abriu online ali o exame. Lembrei meio-dia, tipo, ai, fiz o exame, nunca mais olhei, né? Vamos olhar. Positivo. Super grave. Terceiro. Daí eu lembro, foi meio de novembro. Eu liguei para a clínica, porque a gente tinha uma nova consulta, contei para a enfermeira, né? E nossa, super querida. Ela me ligou novamente para saber como é que estava tudo muito bem. E eu acabei tomando todas aquelas vitaminas que você prescreveu. Todas. E o meu obstetra aqui disse que provavelmente esse bebê, ele ficou no útero e durou o tempo que durou devido a essa carga de vitamina que eu tive. Pois então, a gente fez o chá de revelação. Eu estava mãe do Benício. Isso foi, nosso chá de revelação foi numa sexta-feira antes do Natal. E na Oi. E na véspera do Natal. Tinha dado uma travadinha. Na véspera. Na véspera de Natal, eu me senti estranha e pedi para o Zé me levar para a Unimed, chamar a nossa obstetra. Tipo assim, ó, eu não tinha nenhum sintoma, mas eu estava me sentindo estranha. Nós estávamos com 3 meses. E eu cheguei lá, o meu obstetra fez o exame do toque do colo do útero, estava fechadinho, não tinha sangramento. Ele disse, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu estava usando progesterona. E daí me liberou, tipo assim, vai para casa, eu ia preparar tua ceia de Natal. E eu disse assim, ai, doutor, me dá um presente de Natal. E ele, o que tu quer? Eu disse assim, eu quero um ultrassom agora. Ai, tu não, hoje de Santa Maria é bem difícil essa parte de imagem. Tu não vai conseguir. Daí uma enfermeira ouviu, tinha uma amiga, uma conhecida, naquele fui fazer. E foi onde a gente perdeu o chão. Nosso bebê estava há 3 ou 4 dias já em morte. Daí eu me revoltei. Era Natal. Esse período, assim, para mim foi de assimilação. Foi quando eu perdi a fé, porque eu sempre tive muita fé em Deus e eu cobrava de Deus, assim, que no dia que o filho dele nasceu, eu tive que induzir o parto do meu. E só que eu tinha tanta vontade de descobrir o que acontecia com a gente. E hoje, nos grupos que eu participo, quando as meninas passam por isso, eu digo assim, sejam corajosas para descobrir o que está acontecendo. A gente induziu o parto. E por ser Natal, ser aquela semana ali, o hospital não podia coletar o material, não podia ficar com o feto. E eu tive que trazer ele num potinho para casa para poder mandar fazer o exame genético nele. Então, isso para mim, assim, foi o que acabou com o meu coração. É a falta, às vezes, de estrutura, de acolhimento que uma mãe que passa por isso tem. Porque não é muito difícil, as gurias que passam por isso, elas devem ouvir que nem eu. Ai, Deus sabe o que faz, foi melhor assim. Gente, será que Deus não ama a gente, que a gente tem que passar por isso? Então, a gente acabou fazendo o exame. O Benício tinha síndrome de Patot, que é uma síndrome genética que ela ocorre no erro do 6º dia ali de divisão. E não lembro o percentual, mas 80% é devido à idade do óvulo da mulher. E daí veio a bomba. Eu olhei para o Zé e disse assim, então, eu não posso ter filho, tu pode? E dele falou, não, a gente sempre encarou isso como algo nosso. E daí ele me deu um tempo, a gente tinha uma consulta marcada para fevereiro,
Eu passei janeiro estudando, reformando, derrubando parede em casa, tipo, deletei. E em fevereiro a gente foi consultar. E foi quando veio outra bomba, que eu acho que tu vai lembrar, doutora, que foi quando tu me disse que eu estava em depressão porque eu perdi a fé. E aquilo ali para mim foi difícil de aceitar, porque realmente eu precisei de ajuda. Eu durante uma semana eu tomei boletinhas para voltar, né, conseguir voltar e conseguir hoje estar com o Samuel aqui. A parte boa da história, eu durante esse um mês que eu estava em reforma, que eu estava estudando, eu estava pesquisando quais eram as minhas chances de trazer um filho para o meu colo. Eu tinha ainda, eu engravido facilmente, eu podia fazer uma fertilização com os meus óvulos, podia. A gente podia fazer biópsia de embrião, podia. A gente podia tentar engravidar naturalmente de novo, podia. Eu sou engenheira e eu entendo de estatística. E eram todas estatísticas muito baixas para mim. E eu queria ser mãe. Uma adoção ia demorar muito tempo. As pessoas, quando me perguntam, tu passou por tudo isso, por que tu não adotou? Porque no Brasil é muito complicado adotar uma criança. É muito demorado e uma criança adotada não substitui um filho que a gente perdeu. Eu digo que eu sou mãe de 3, 4 com o Samuel. Então, eu fui para essa consulta em fevereiro certa do que eu queria. E eu sabia o que eu precisava. A gente conversou antes da consulta, eu e o Zé. Ele é muito parceiro, ele é muito esclarecido, ele não é aquele marido machista. Então, a gente foi sabendo que a gente iria escolher no pacote. E eu lembro até hoje que a gente chegou e te perguntou, Angela, quais são as chances? E tu me mostrou exatamente o que eu tinha pesquisado. E eu saí já da tua salinha, passando para conversar com a... Não é a Flávia, eu sempre esqueço. A Letícia, sobre o contrato para ovorecepção. A gente fez isso e voltamos para Santa Maria. E esses dias eu conversei com uma menina que já engravidou e fez ovorecepção também em outro local. E eu disse assim para ela, olha, se tu achar o contrato pesado de ler, tu deixa o marido ler, tu vai ter um filho com ele, então tu confia nele. Onde ele mandar tu assinar, tu assina. Eu comecei a ler, na 10ª página, eu olhei pro Zé e disse assim, amor, tu lê, se tu concordar, eu assino, porque pra mim tá pesado. É. Eu não posso deixar ele mais leve. Eu sei, não, e isso é ótimo, porque quando as pessoas perguntam juridicamente, eu digo assim, olha, eu estou totalmente amparada. Eu estou muito segura, é algo muito seguro. Só que quando a gente tá com aquela cabeça ainda, né, de mãe apegada, tem coisas que a gente não quer ler que pode dar errado. A gente não quer ler que tem essa chance. Então o Zé leu, ele é uma pessoa assim muito correta em tudo e ele me disse assim, pode assinar. E daí a gente assinou. Isso foi a gente ficou, né, nesse assina e manda um mês e nós mandamos em abril e na semana do Dia das Mães veio a notícia que eu tinha uma ovo doadora. E se eu queria ela? Eu lembro que eu ainda liguei porque eu tinha uma dúvida. Tá, mas eu tenho que escolher aqui características, eu só quero um bebê, entendeu? Eu não me interessa a cor do cabelo, isso aí pra mim não me interessava nada. Eu só dizia assim, eu só não quero que a pessoa seja fumante, né? Porque eu sou uma pessoa muito chata em relação ao cigarro. E é isso, eu quero ser mãe. Porque eu digo para as meninas, assim, ó, a gente não pode pensar na ovorecepção como assim, ó, eu estou pegando o óvulo da mãe biológica e... Não. Eu estou pegando um amontoadinho de células
que vai para o laboratório com o esperma do meu marido e vai se gerar no meu útero, se for a vontade do universo. Então, eu encaro a ovorecepção muito assim, ó. Talvez seja muito prático, talvez seja muito objetivo, não seja tão romântica quanto eu sou, mas a ovorecepção é algo que a gente faz algo por alguém que está doando e ela está fazendo por mim que estou recebendo e acabou aí. Eu assinei o contrato, a gente acertou na clínica, eu recebi meus embriões, são meus. E o Samuel era meu mesmo antes dele ser, mesmo antes dele ser fertilizado, ele já existia. Então eu encaro assim, ó, nessa praticidade. E tem pessoas que não entendem isso. Às vezes eu sou perguntada, nossa, e o DNA? Eu, pai, daí qual é o problema do DNA? Para mim não tem, sabe? Eu não entendo o DNA como algo assim ó, importante. Para mim, importante, eu espero que meu filho cresça com saúde, com caráter, que ele seja uma pessoa amorosa, bondosa. E isso, ele não vem no DNA. Isso é essência. Então, quando eu engravidei e quando eu compartilhei, a gente escolheu transferir 2 embriões. E eu lembro que eu dizia assim, ó, foi muito emocionante a nossa transferência, porque eu não li nada a respeito, eu não queria ir com um preconceito formado. Então, assim, foi uma experiência totalmente nova e única para nós dois. O Zé me sacaneou muito com o lance de eu ter que tomar água e não poder fazer xixi, porque ele ficava fazendo barulho de xixi enquanto eu esperava. Eu preciso contar isso, ele me judiou. E quando a gente entrou na sala para fazer a transferência, que eu vi aquelas estrelas, eu olhei porque eu sempre tive medo depois que eu perdi o Benício, eu tinha medo de fazer ultrassom porque eu olhava para aqueles tetos brancos e lembrava do que eu passei. E quando a gente fez a transferência, eu olhei para aquele teto cheio de estrelinhas. E eu tinha 2 filhos naquele momento, sendo introduzidos no meu útero, mudou completamente. Então, eu saí da clínica grávida. Eu saí grávida. Eu entrei no carro, viajei 300 quilômetros grávida, sabe? E realmente ficamos grávidos. Então, a gente teve más experiências, a gente teve pouco acompanhamento no início, porque nós éramos leigos, a gente não entendia, a nossa cidade não nos oferecia profissionais nessa área, mas eu acredito assim, a que Deus nos conduz. Então as coisas estão escritas, eu acredito muito nisso e a gente tem um caminho. E a gente conseguiu pegar o nosso caminho e chegar aonde queria. Então, essa é um pouquinho da história do Samuel e eu compartilho ela porque ele vai saber da história dele. Ele tem que saber o quanto ele foi amado para ele estar aqui, o quanto ele foi desejado pela gente, o quanto a gente batalhou para ele estar com a gente. E eu acho isso reflete quando ele acorda às 3 da manhã, resmungando, e eu dou oi para ele, ele sorri. Então, isso é uma coisa assim, ó, é de Deus. Então, eu tive uma profissional que um dia estava fazendo um serviço para mim e me perguntou assim, ó, tá, mas criança feito assim tem alma? Oh. Daí eu e o Zé, a gente tem uma piada interna que a gente comprou sem alma, né? A gente comprou o básico. Não vinha... Não, sabe quando a gente tem que fazer as coisas com leveza? Isso. A gente brincou que a gente a gente comprou um pacote básico que a alma vem depois. Porque é muito tabu, sabe? A primeira fertilização in vitro foi feita no ano que eu nasci, em 77. É verdade. E de lá para cá as pessoas ainda têm muito tabu a respeito disso. Então eu acho que quando a gente conta essas coisas, a gente acaba quebrando um pouco esses tabus. A minha maior preocupação com a minha ovorecepção foi contar para minha avó. Minha avó tem 84 anos de idade, é uma senhorinha muito querida, e eu não sabia como explicar para ela.
Daí eu cheguei pra ela e disse assim, vó, eu não posso gerar um filho com os meus óvulos. Vai ser muito desgastante, a gente não sabe se vai dar certo. Aí, como é que tu vai fazer? Eu disse, eu vou pegar o emaranhado de células de outra mulher, vou juntar com o esperma do Zé e vou fazer um nenê. Ai, vai dar certo? Eu acho que vai, Val, tenho fé. Vamos ter fé? Vamos. E não existe bisa mais apaixonada por um bisneto quanto ela com Samuel. Então, é isso, sabe? E eu digo também assim, ó, se você, quando vai optar por uma ovorecepção, você tem dúvida se aquele filho vai ser teu, não faz. Não faz. Porque eu nunca tive dúvida. Isso aí. Você tá falando tanta coisa assim, anotei, porque é tudo que eu falo aqui, né? Então, assim, pegando esse gancho aí da dúvida, né? Esses dias eu fiz uma live sobre ovo doação com a Letícia e eu falei em algum momento que eu tenho muito essa coisa de sentir, de pegar as coisas, porque eu acho que a parte emocional ela tá muito presente. Você citou 2 momentos aí que eu tento tocar muito. Um deles é aquilo que tu falou, que eu te disse. Eu me recordo, assim, de ter te falado alguma coisa. Quando tu falou, eu me lembrei, né? Foi sobre o fato de tu estar deprimida, né? E a outra coisa que tu falou é sobre isso que tu saiu daqui grávida. E eu digo isso para as pacientes, né? Eu não sei se ficar triste, ansiosa atrapalha, mas eu percebo que eu confesso que essas pacientes me assustam, né? Mas, mas eu percebo que quem tá muito excitado, assim, parece que engravida mais, né? Tu postou aquilo no Facebook, por um lado, e disse, meu Deus, e se ela não engravida, todo mundo vai perguntar para ela e vai ser aquele estresse. Daí eu ia dizer que eu ainda tenho 3. Hã? Eu ainda ia contar que não deu, dessa vez eu ainda tenho 3 para implantar. E aí, mas eu tive uma que com um óvulo, ela veio fazer a ecografia e ela disse, doutora, rápido, porque a loja vai fechar. Eu, onde é que tu vai? Eu vou comprar um berço. E eu pensei, meu Deus, ela vai comprar. E não é que a mulher engravidou? Com Amada. Um óvulo. Então, essa positividade é fundamental. Isso que tu falou. Se tu tem dúvida, não é a hora. E eu faço uma outra comparação, eu não me lembro se eu falei isso contigo, acho que não, porque tu veio tão decidida do que tu queria. E quando eu percebo isso, eu digo assim, seguinte, a criança vai estar com 3 anos na escola, e sendo do teu óvulo, sendo do óvulo de outra, ela vai morder e vão te chamar, o teu filho mordeu. O teu filho fez malcriação. Só que assim, se tu tem certeza que aquele filho é teu, independente da carga genética, tu não vai pensar, mas o que essa maldita doadora doou pra mim esse óvulo do guri que morde? Ele é teu! Não é? Não, eu vou dizer assim, eu não vejo, eu dou muita risada. O nosso obstetra aqui, ele é maravilhoso, assim, ele é totalmente contra as minhas ideias, porque ele estava morrendo porque ele tava morrendo de medo que eu ia querer fazer o parto em casa, com o Zé tocando violão, com intenso. Eu faria, se eu não tivesse 42 anos de idade, eu teria feito. Eu também eu teria feito. Mas tudo bem. E daí, quando eu cheguei grávida no consultório, e tu mandou a cartinha pra ele e tal, ele me olhou e disse assim, Mônica, tu não é ciumenta? Não, tu é ciumenta. Eu disse, tá, doutor, vou ter que contar, sou super ciumenta. Daí ele disse assim, tá, mas olha isso aqui é uma traição que tu assinou pra acontecer. Eu olhei pra ele e disse assim, mas a senhora é machista, né? Vai estudar. Mandei estudar. E ele deu muita risada com isso. E ele disse que talvez não seja o primeiro caso em Santa Maria de quem fez isso e de quem fala sobre isso. Contou.
Isso aí. Isso é muito Então, legal. ele diz que ele se sente à vontade de poder brincar dessa forma, porque não deixa de ser uma forma de aliviar, porque a gente não pode ficar com aquela coisa. Se nós começarmos a pensar biologicamente no processo, dificulta. Claro. Então, não pensa dessa forma. Eu fiz a minha parte, a doutora fez a parte dela, a embriologista fez a parte dela e deu tudo certo. E é isso, ó. Eu também fez. E o pior de tudo que eu brinco, ele conversou com o embriologista. O Samuel é o pai dele em tudo. Em tudo, é demais. A semelhança, tudo bem que é filho dele, mas assim, ó, a semelhança física com o pai é demais. Eu disse assim, ó, eu não sei não esse óvulo aí, ó, porque só saíram coisas do... É tudo, é o nariz, a orelha, o olho. Ontem eu fiquei super feliz, fui levar ele no pediatra, e eu de máscara, de óculos, né? E as meninas olharam para ele e disseram assim, nossa, mãezinha, ele tem teus olhos. E ele E eu tem. sorri por dentro da máscara e pensei comigo, sim, né? Elas só estão enxergando o meu olho. O que que elas vão falar que o guri tem meus olhos, né? Mas assim, ó, eu não dei bola para isso. Eu fui muito preconceituosa na primeira consulta, que eu li um folder e eu não tinha nenhum conhecimento sobre o assunto. E eu disse que aquilo ali era meu limite, eu jamais faria. E eu lembro que eu te perguntei, Ângela, na segunda consulta, o que que era pior? Engravidar como eu e perder, ou nunca conseguir engravidar? E tu me falou que talvez nunca conseguir engravidar era pior. Ah, lembro disso. Então, eu agradeci a Deus por eu ter um útero sadio. Eu agradeci a Deus por ter condições e ter um parceiro que topou. E eu agradeço a Deus todos os dias, quando eu tenho que trocar uma fralda, quando eu tenho que dar mamar, quando ele faz birra, quando ele sorri. Eu agradeço. Desde que eu engravidei, eu só tenho a agradecer. Tu leu aquele texto que eu coloquei no meu Instagram, o pessoal, sobre a carta de uma tentante a uma mulher mãe? Sim. E é isso, né? Eu também, agora, assim, não tenho mais tanto contato com quem está com um filho muito pequeno, né? Mas logo que eu ganhei o Ítalo e o Caetano, e que eu ouvia, às vezes, as mães com bebês pequenos reclamando, aquilo me doía na alma, assim, porque eu não me dava o direito de reclamar de nada. Na verdade, eu agradecia a cada choro, porque quando ele chorava, ele estava vivo no Ai, quarto eu que dele, penso. né? Tava ali. E falando um pouquinho sobre essa coisa da genética, tu sabe, porque, né, tu esteve aqui, e eu sempre tento fazer analogias para que as pessoas entendam, né? O que, que eu quero dizer, porque às vezes a gente não pode ficar falando muito técnico, porque é mais difícil de falar, né? Então, assim, se eu quero falar de genética, do nenê ser parecido com aquela mãe, se o óvulo é de doadora, ou se o bebê é parecido com o pai, com sêmen de doador. Bom, a gente começa a falar aqui de epigenética e não sei o quê, né? Mas aí eu acho que trazer as coisas para a realidade, dar exemplos fáceis de assimilar, assim, fica mais fácil. E uma coisa que eu falo há pouco tempo, assim, tá, ok, a genética é importante. O quanto a genética é importante? Aí tu fala assim, não, mas tu pode ter um amigo que tu gosta mais do que um irmão teu. Tu pode ter um amigo que tu tem mais afinidade do que um irmão teu. Tá, mas isso não... Difícil de tu entender. Tá, então vamos pegar mais pesado. Se hoje tu descobrisse que tu foi trocado no hospital e alguém chegasse para ti e dissesse: a tua mãe não é a tua mãe. Tu não tem mais a tua mãe. A tua mãe biológica é outra. O que ia mudar na tua relação com a tua mãe? Nada! Perfeito. Nada! Perfeita Porque tu ama colocação. a tua mãe independente de qualquer coisa.
E quando alguém vem aqui, por exemplo, para fazer um tratamento, 45 anos, mas vem para tentar o segundo filho, e eu digo, olha, 45 anos, 43, a coisa tá difícil, né? Então nós vamos ter que começar a pensar em ovo doação. Não, não, mas se não é meu, não pode. Tá, então eu vou te dar agora uma. Não é obrigado a aceitar. Ninguém é obrigado a nada. Mas digamos que agora tu descobrisse que o teu filhinho amado, que tu tem lá na tua casa, que hoje tem 8, 9 anos, tivesse sido trocado. Talvez tu fosse querer o teu biológico que tá perdido por aí, mas dar o teu nunca. Chega a me dar uma dor no coração. E aí eu digo, se tivessem trocado os meus embriões na incubadora e o Ítalo e o Caetano não fossem geneticamente meu, não ia mudar nada. Mas, gente, Nada. quando o Samuel nasceu, deve acontecer isso com todas as mães, né? Claro. Mas ele chorou muito, né? Logo que nasceu. E quando colocaram ele no meu rosto, que eu conversei com ele parou de chorar. Ai, isso é muito bom. Ele me olhou e ele parou de chorar. E daí, o que tem a ver o DNA com isso? Ele é teu! Sabe? Quando ele sorria pra mim, quando ele precisa do meu cheiro. A tua voz, sabe? O teu cheiro. Então, eu digo assim, ó, para mim foi uma troca muito prática de células que eu precisava. E é isso, gente. Não, se a mulher, porque para nós é difícil admitir isso. Eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa. Então, admitir que o meu óvulo não funciona não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Eu olhei na época pro Zé e disse assim, ó, beleza, tu tá livre, tu pode ser pai. Eu que não posso ser mãe, porque a gente tem essa primeira reação. É o meu óvulo, é a minha idade, talvez é a minha genética que não é boa. Então, assim, é o primeiro impacto. Só que daí, assim, ó, quando tu respira novamente e tu pensa, mas, gente, eu quero ser mãe. Entendeu? Eu só não sabia qual era o meio que Deus ia me mandar o Samuel para minha vida, mas eu ia ser mãe de alguma forma. E eu digo isso para os pacientes. Eu digo isso para os pacientes. Tu falou aí várias coisas, né? O céu estrelado, né? Tu sentiu isso, né? É que assim, eu amo muito isso aqui. Eu amo muito. E a gente sente isso quando chega aí. E assim, ó, eu fiz cada pensando. Cortou, né? Cortou. Eu fiz cada pedacinho dessa clínica pensando nisso e o céu estrelado foi uma dessas coisas, né? Mas eu peguei só o gancho do acolhimento, mas eu sempre digo para as pacientes assim, não desistirem, porque e eu disse isso para o Ítalo esses dias, né? Eu disse, filho, foi tu que me escolheu. Tu tava lá esperando um corpinho para chegar. E ontem ele me disse, a gente brigou, ele incomodou, não fez os temas, essa história de coronavírus, aula online, a gente brigou. E lá pelas tantas ele veio no quarto e disse assim, eu preciso te dizer uma coisa. Eu sou muito feliz por ter te escolhido, por ter escolhido essa família, tá bom? E daí o que tu faz nessa hora? São eles que nos escolhem, assim como nós escolhemos a nossa família, né? Eu não estou dizendo aqui que eu sou religiosa, que eu sou espírita, já passei por várias coisas. Hoje eu gosto de meditar e de ter a minha fé, né? Mas eu tenho certeza que eles estavam esperando que a gente fizesse alguma coisa. Com certeza. Para encarnar naquele corpo que a gente conseguiu prover para eles, né? Seja com o teu óvulo, o sêmen do teu marido, seja com o embrião doado, seja com o óvulo de outra, seja com o sêmen de outra. Isso não interessa. Eu queria ser mãe. Isso aí. Eu digo isso para as pessoas, mas eu queria ser mãe. E eu lembro uma coisa também assim, ó. Eu fui questionada, tá? Tu vai fazer tudo isso, tu vai passar por todo esse processo, vai dar certo. Eu disse, pode não dar.
Mas eu só vou saber se não vai dar certo se eu fizer. É isso aí. Então, e eu acredito assim, ó, a força interior, eu digo assim, ó, eu agradeço a Deus, Oxalá, Alá, porque foram tantas pessoas que rezaram, oraram, dobraram o joelho por nós, que eu acredito em todas as religiões como algo muito bom, porque Deus é muito bom. E a gente tem que fazer esse merecimento. Então a gente tem que desejar esse filho, a gente tem que amar ele, a gente tem que dizer para ele vir para nós. Eu sonhava com ele. E eu dizia para ele assim, que eu tava dando um jeito. Eu ia conseguir, eu só tava dando um jeito. E a gente conseguiu. E essa gratidão, ela se transformou em revolta num momento, mas eu acho que se eu não me revoltasse naquele momento, eu não seria humana. Eu me guardei para mim, eu fiquei numa conchinha e eu tava tudo bem para todo mundo, mas eu não estava bem com aquele sentimento de que Deus não me amava, que Deus não me dava um filho. Ele me dava e me tirava. E eu precisei entender que talvez a minha missão nessa vida não era vir com tudo bonitinho no meu sistema reprodutivo. Todos nós temos provações na vida. Exato. Ninguém passa aí, incólume. Exato. Então, eu agradeci o companheiro que eu tinha no momento, a família me apoiando. Eu tenho amigas incríveis que me apoiam, que a cada perda estavam junto, a cada vitória estavam junto. Hoje a gente está distante fisicamente, mas elas têm muita vontade de estar junto com o Samuel. Então, são provações. E quando a gente entende o que tem no nosso caminho e a gente procura uma maneira positiva de passar por essa provação, o caminho se torna menos árduo. Não tem que ser um fardo. Ter perdido 3 bebês é dolorido até hoje, mas eles não podem transformar minha vida numa tristeza da perda. Hoje eu entendo que eles vieram para mim, o pouco tempo que eles tiveram comigo, eles foram muito amados, eu não esqueço deles, e eu digo que o Samuel tem 3 anjinhos que cuidam dele lá do céu. E a vida, eu sempre uso com as minhas amigas essa frase, a vida segue sempre. A gente querendo ou não, a vida segue. Isso aí. E tá aí meu bebê, Amado. eu tô me redescobrindo como mulher, porque ser mãe é uma coisa incrível, a gente tira força, a gente não dorme. Se a gente dorme, ele respira diferente, a gente ouve, acorda. Eu já digo para as meninas aí que vão engravidar em seguida, não digam assim, ó, não vai dormir na minha cama, não vai ter berço no meu quarto. Eu dormi até agora. Eu fiz um quarto. Eu fiz um quarto maravilhoso para o Samuel. Eu comprei berço montessoriano com antirrefluxo. Eu coloquei luz ambiente para ele dormir. Na primeira semana, a gente comprou um mini berço para pôr do lado da cama, porque ele dormia num ninho junto com a gente. A gente não tinha coragem de tirar ele de perto. É. E hoje ainda, às vezes, o Zé chega e diz assim, eu posso pegar ele um pouquinho? Porque por mim eu passaria 24 horas com ele no meu colo. E eu digo isso e tem essa coisa, né? Da paciente que engravida rápido e da paciente que demora e que luta muito para engravidar, né? Então, eu, por ter vivido isso também, isso é uma das coisas que eu falo, né? Eu procuro... E nem me dá vontade de reclamar se acordar de noite, nada disso. E isso é uma coisa que eu já falei pro Gustavo, pro meu marido. Quer saber de uma coisa? Quando eles estiverem namorada, eles não vão querer mais dormir na minha cama. Deixa agora eles dormir aqui. E depois eu sei que eu vou ficar com vontade de ficar agarradinha com eles. Então deixa agora aqui. Deixa agora aqui. E eu realmente, assim, ó, as psicólogas que não me escutem, né? A casa mando eu, né? É isso aí. Se eles quiserem dormir na minha cama, podem dormir na minha cama. A gente dá um jeito de namorar mais cedo, troca, não sei o quê. Até porque com muito filho você namora muito, tá, Mônica? É!
Né? Mas é isso aí, aproveitar tudo que dá. Mônica, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu tem relógio aí? Tu sabe que horas são? Bah, pior que não. Alguém aí nos conta que horas são. Com uma hora a live cai. Tá? Ai, que alguém aí nos diz, nos interage. Aí para nós. E olha só, eu quero te fazer um jogo rápido de 5 perguntas. É uma palavra e tu me diz alguma coisa. E depois, ó, falta 8 minutos. E depois vamos para o Samuel. José, tá assistindo aí na sala. Deixa o Samuel bonitinho, coloca a toquinha nele. Sabe o pai cuidando de filho? Não, ele se vira, tá? Então vamos lá, ó. Momento de dor. As perdas. O pior. A última perda. A última perda. A última perda. Ponto marcante. O que mais? A transferência. A transferência. A transferência. Ok. Melhor frase ouvida ou pior frase ouvida aqui comigo? Coisa que pá. Que eu estava com depressão. Ok. Dúvida. Nenhuma. Certeza. Que eu ia ser mãe. Lindo, 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 lindo. Agora me mostra. Meu bebê tá dormindo, mas ele acorda sorrindo com a mamãe. Oi, paixão. Oi. O que as psicólogas falam sobre Levanta ele que não dá pra ver. Oi. Você conhece essa voz da onde? Você conhece essa voz da onde? Oi, Samuel! Olha lá. Oi. Gente, a cara do Zé mesmo. Viu? Oi, bebê. Oi, boneco! Mas você viu a cara do seu pai? Você viu? Ai, mas o estilo é da mamãe. Ah? Ele é montado no estilo da mamãe. Claro, né? Não deixa o pai vestir, pelo amor de Deus. Não, não, não. Deus do livre. Isso aí, que amor, que amor, que amor, que amor. É um mimoso. Mônica, querida, adorei falar contigo. Tu é muito especial. O grau de maturidade incrível. E isso te permite, vai te permitir viver as coisas mais maravilhosas ao lado do teu filho. Nossa. Sim, é do Zé também. É do Zé também. Ah, o Zé veio aqui me avisar para deixar ele pertinho do meu rosto porque não consegue ver ele. Ai, olha lá. Ele é muito boneco. Olha quanto coraçãozinho pra ti, ó. Viu? Olha lá, uma Dinda já mandou amado lá e coraçãozinho pra você, ó. As Dindas são babonas nele. Amado. Tá, Mônica? Esse é o nosso baby. É o nosso baby. Muito lindo, muito amado. Muito demais. Parabéns, parabéns, parabéns. Para nós. É para nós, mas pela tua garra, pela tua persistência, pela tua força, por ter vencido uma depressão, por ter vencido todas as perdas e por ter certeza que ser mãe ultrapassa todas as barreiras. Qualquer barreira genética, qualquer barreira de preconceito. O que interessa é estar aí com o teu filho no colo. E eu digo para todo mundo que a melhor coisa do mundo é segurar um filho no colo. É verdade, é verdade, é verdade. Tá bom, querida? Tu vai ser Obrigada. Tá? Um beijo. Tu que é a nossa inspiração, doutora. Amada, amada. Quando vier para Bento, vem me visitar depois dessa... Pode deixar. Aí, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Beijo, obrigada. Beijos férteis para todas as meninas. Amém, amém. Todas receberão. Tá? Um beijão. Beijo. Beijo, tchau. Amada. Então, gente,
Muito obrigado pela participação de vocês. Foi lindo, né? Eu espero que todas vocês que estão aí lutando para ter um filho, que vocês possam comemorar tudo isso, independente de qualquer coisa, independente da carga genética, independente da forma, né? Os bebês da fertilização têm alma, sim, e são almas lindas, são muito desejados. Espero que vocês tenham gostado. Toda quinta-feira a gente vai fazer isso. Tinha pacientinha aí no meio, nossa, que já tem bebês. E se quiserem participar, vou mandar convite para todas. Quem quiser participar vai ser uma honra, porque vocês motivam, né? As que passaram por isso, motivam as outras a não desistir, porque é esse o caminho para conseguir. É sempre lutar até conseguir, até ter aquele cheirinho gostoso que nem o Samuel aí. Cíntia tá convidada também. Tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus, não percam as esperanças, toquem ficha, seja aqui comigo, seja com outro médico, confiem no médico de vocês, confiem em Deus e tenho certeza que o filho de vocês está lá em cima pedindo: mamãe, faz alguma coisa que eu quero descer. Eu digo que eles estão dizendo isso. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. A live vai ficar gravada e agora eu vou publicar no feed. Provavelmente vai ficar para sempre gravada aí, para sempre que vocês quiserem assistir. Tá bom? Um beijão e obrigado pela audiência.